Semana passada a gente viu o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, que está deixando o posto agora, dando umas cutucadas no Bolsonaro na internet. Então ele foi lá no Twitter e fez umas provocações lá, chamou o Bolsonaro de culpado pelas 200 mil mortes no país. E a gente falou sobre esse assunto, né? Sobre como o Maia estava se eximindo e era cúmplice, na verdade, ao não pôr para votação nenhum dos pedidos de impeachment. São mais de 50 que estão lá na mesa dele e ele simplesmente lavou as mãos. E daí, hoje, agora há pouco, foi publicada uma entrevista que a Raquel Sherazade fez com o Rodrigo Maia para o portal Metrópolis, e lá ele dá uma declaração revoltante, embora não seja surpreendente nem novidade. A gente sabia disso, mas ouvir da própria boca do Rodrigo Maia como ele está procedendo, né, como ele está agindo como Pilatos, na verdade. Ele está fazendo assim, olha, eu lavo minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Ele diz ali claramente que ele está passando a batata quente do impeachment para o próximo presidente da Câmara que venha a ser escolhido. Então, ele transferiu as suas atribuições, ele disse que ele não vai fazer isso agora no meio do recesso, que não faz sentido criar esse clima de instabilidade nesse momento, e ele vai transferir agora esse eventual impeachment para o futuro presidente da Câmara. Se for um presidente bolsonarista, então a gente sabe que qualquer expectativa de um impeachment a gente pode enterrar. Caso seja o presidente escolhido pela organização ali, pela reunião de partidos de oposição ao Bolsonaro, que nesse caso é o Baleia Rossi, segundo o Rodrigo Maia, pode esperar sim um pedido de impeachment para os próximos meses. Ele fala em meses aqui. O que o Rodrigo Maia fala, eu acho que é a grande revelação, né, e também é o mais revoltante, ele diz que não havia ambiente propício para isso, que não havia a indignação popular, que não havia a pressão popular, e ele fala isso. Então, aqui, mais uma vez, a gente confirma que o impeachment, ou o processo de impeachment, ele independe dos crimes cometidos por um presidente. Você pode ter um presidente que comete as maiores atrocidades como governante, como a gente já viu com o Bolsonaro fazendo aqui, né? Um Bolsonaro o tempo todo forçando as instituições, propagando falas golpistas, alguém que o tempo todo estava antagonizando as instituições, ou seja, alguém que, a gente sabe disso, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes, cometeu vários crimes de responsabilidade. Isso não importa, na verdade, para o Congresso. Segundo Rodrigo Maia, o que importa é a pressão popular. Se o povo está ali anestesiado, simplesmente o presidente pode fazer o que ele bem entender, que ele não sofrerá impeachment. Então, segundo o Rodrigo Maia, no caso agora específico, que ele fala que pode ser o estopim para essa mudança de percepção popular, queda de popularidade do Bolsonaro e que possa levar, sim, ao impeachment do Bolsonaro, tem a ver com a vacina. Caso o governo Bolsonaro siga no rumo que está indo, que a gente já sabe que é o rumo que ele não vai mudar, que é o rumo da incompetência, caso ele não consiga vacinar os brasileiros, haja confusão nesse processo, e isso pode levar, sim, ao processo de impeachment. Então, fica muito mais claro que antes de tudo, antes de ser um processo judicial de julgar crimes do presidente, antes de tudo, é um processo que parte do termômetro popular. Se a população está pressionando o Congresso para o impeachment acontece, e se não houver, simplesmente não acontece. E aqui a gente pode pensar, né, nos dois casos que houve no Brasil, na Nova República, com o Collor e com a Dilma. A população saiu em peso para as ruas, no caso do Collor, em grande parte estudantes indo para as ruas, e no caso do impeachment da Dilma, você tinha lá o cidadão de bem, entre aspas, né, com a camiseta da seleção brasileira e o pato da Fiesp. Então, assim, segundo o Maia, e aqui eu repito, o que mais revoltante é ele lavando as mãos e transferindo isso para o próximo presidente da Câmara. Como eu falei essa semana, isso para mim é uma prova de que o Rodrigo Maia acabou sendo coautor do estrago causado pelo Bolsonaro. No momento em que ele se recusa a assumir a responsabilidade dele como presidente da Câmara e passar pedido de impeachment anteriormente, ele se torna um cúmplice do bolsonarismo. E aqui entra uma outra questão, né? Como eu mencionei nesse vídeo também, falando sobre o caso do Trump, mesmo se o impeachment não for aprovado e o presidente não for removido, o simples fato de você ter os parlamentares debatendo os crimes do presidente demonstra que ele não está impune. Porque eu acho que a grande questão, quando a gente fala no Brasil principalmente, né, tem a ver com a impunidade, ou a sensação de impunidade. De que alguém, por exemplo, o presidente pode agir de maneira irresponsável e criminosa, às vezes, sem consequências. Então, por exemplo, a semana passada a gente teve o caso do Capitólio, né, a invasão do Capitólio, a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Agora os democratas estão pressionando o vice-presidente, o Mike Pence, a remover
o Trump com base na 25ª emenda da Constituição norte-americana, que prevê, caso o presidente seja incapaz de governar, que ele seja removido e alguém assuma no lugar dele, ele possa governar nesse período, e aqui a gente fala de pouquíssimos dias até a transição para o governo Joe Biden. Caso o Mike Pence se recuse a fazer isso, o que parece que vai acontecer, o Congresso norte-americano vai iniciar um segundo processo de impeachment contra o Trump. Então a gente fala aqui de pouquíssimos dias, menos de uma semana agora, eu acho que uma semana, e eles vão iniciar um processo de impeachment para tentar retirar os direitos políticos do Trump, para que ele não possa se reeleger no futuro, para que ele não possa se candidatar no futuro e voltar a causar esse caos. Então eles estão dando uma sinalização para a sociedade norte-americana de que se o presidente cometer um crime em seu mandato, que ele não passará ileso. Que se você cometer um crime durante o seu mandato, que você sim será julgado, nesse caso pelo Congresso, e eventualmente punido. No caso do Brasil agora, com essa mensagem que o Rodrigo Maia transmite, é que, como eu disse, se a população simplesmente não estiver engajada politicamente, se não se preocupar com o que está acontecendo, não importa o que o presidente está fazendo, ele não será punido. E no caso, se a população estiver revoltada, por qualquer razão que seja, se a população estiver insatisfeita, eles vão encontrar qualquer tipo de argumento para derrubar um presidente. E aqui a gente volta na questão da Dilma. Foi o que aconteceu, na verdade. Uma presidente que foi removida do cargo com base no argumento das pedaladas fiscais, que não foi removida por isso. Ela foi removida porque ela era impopular. Então, sinceramente, como eu disse aqui, é algo que vai depender muito da organização civil agora, da população se organizar. Eu já vi aqui uma especulação, e eu quero saber o que vocês pensam, na verdade, sobre isso, né? Eu ouvi uma especulação, até o atraso na vacina, até esse esforço de remar contra a vacina do Bolsonaro, talvez pudesse sinalizar que o Bolsonaro sabe que uma vez que a população brasileira esteja vacinada, os brasileiros vão para as ruas, que os brasileiros vão encher as avenidas e protestar contra ele. Que, na verdade, a pandemia foi muito conveniente para o Bolsonaro para desmobilizar a população, para evitar que o povo se organize. Talvez seja um exagero pensar isso, né? Talvez seja assim, extrapolar um pouco as coisas, mas por outro lado faz sentido isso. Você tem um presidente que, embora ainda tenha um grau de popularidade bastante assustador pensando naquilo que ele faz, mas que tem uma enorme rejeição em vários segmentos sociais, e que certamente, pensando aqui meses atrás, quando teve lá o caso do George Floyd, que acabou também se espalhando para o mundo inteiro e gerando ondas de protestos por vários países do mundo, incluindo o Brasil, que se não houvesse a pandemia, certamente muitas pessoas que não foram para as ruas porque tinham medo de se contaminar com o coronavírus, teriam ido. E a gente veria enormes passeatas por todo o país. Então, talvez, só que conjeturando, né, hipoteticamente, como diria o Bolsonaro, hipoteticamente, a pandemia serviu para desmobilizar a população, sim. Foi, entre aspas, aqui favorável para o Bolsonaro, porque desse modo as pessoas ficaram em casa, as pessoas ficaram com medo de se aglomerar e se manifestar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa hipótese, né? Se vocês acham que faz sentido de que o Bolsonaro até possa estar trazendo a vacina porque simplesmente é conveniente para ele que a população esteja agora amedrontada com o vírus, e você tem um problema gigantesco agora e o povo se concentra nisso e nos concentra em tentar remover esse incompetente perigoso do poder. Faz sentido isso? Vamos jogar essa ideia aqui e vamos pensar um pouco sobre isso, porque quando eu li a primeira vez me pareceu exagerado, mas agora pensando aqui friamente, talvez tenha aí uma parcela de verdade nisso. Mas vamos pensar. O que você pensa dessa entrevista que o Rodrigo Maia deu para Sherazade? Eu vou pôr o link da entrevista aqui no comentário fixado para vocês assistirem, porque ali ele fala com todas as letras que o termômetro do impeachment, que o que move o impeachment não é um crime do presidente, não é o próprio parlamento, né? Eles não estão nem aí se não houver essa pressão e essa adesão popular forçando os parlamentares a votarem para o impeachment. O que você pensa sobre isso? E só um último comentário aqui, uma retificação, porque mais cedo hoje eu publiquei um vídeo aqui falando sobre o PagSeguro ter banido o Olavo de Carvalho. Na reportagem da revista Época, dizia lá que o PagSeguro não tinha se pronunciado. Mas agora, um pouco antes de gravar aqui, a Gazeta do Povo publicou uma reportagem dizendo que o PagSeguro se pronunciou e eles não baniram o Olavo de Carvalho. Diz que não fizeram nada em relação a isso. O que me parece também igualmente preocupante, né? Pensar que é uma plataforma que tem um usuário como o Olavo de Carvalho, que constantemente viola as políticas internas do PagSeguro, não seja punido pela plataforma. Eles basicamente agora legitimaram o comportamento do Olavo e disseram, bem, o Olavo pode fazer o que ele bem entender, o Olavo pode desrespeitar as regras aqui, o Olavo pode fazer o que ele quiser, que a gente só vai atuar para poder punir violações da nossa política caso haja uma sentença judicial. É o que eles falam
nessa reportagem da Gazeta do Povo. Agora ficou uma situação complicada, porque o Olavo abandonou o PagSeguro, aparentemente, porque ele alega que o site novo dele não comportava o PagSeguro, que é uma história meio estranha, mas agora ficou uma história bem esquisita. Bem, deixa um comentário aqui embaixo sobre essa entrevista do Rodrigo Maia, dizendo sobre impeachment, lavando as mãos, né? Pilatos lavou as mãos e passa o pepino, passa o problema para o próximo presidente da Câmara. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador, se torne um aluno do ICL. Semana que vem começa o meu curso de escrita narrativas. A gente vai falar muito sobre produção de texto, ficção, não ficção, publicação de livro, então se torne um aluno, vai ser bem legal. E também confira os meus livros sobre Bolsonaro, sobre Jesus histórico, chamado O Rei dos Judeus, também a tradução que eu fiz do grego, do clássico do Hesíodo chamado Teogonia, que fala sobre a gênese dos deuses, o nascimento dos deuses gregos. É um poema épico mitológico. Então confira, um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!